Amém. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado. Muito bem. Anderson, deixa eu ver aqui para a gente compartilhar nossa tela, para a gente já imediatamente dar início. Deixa eu ver aqui. Tá. Compartilhou? Sim. Espera aí, só um minutinho. Tirou. Não é para estar aí. Está aqui. Moisés, eu vou aproveitar esse tempo que tu está só Tá fazendo, bom. ajeitando aí, só para avisar o pessoal que está chegando agora, né, no Instituto, quem não é acostumado Uhum. ainda com as aulas online aqui do Instituto, a frequência, ela é passada aqui no chat, tá bom? Vai ser um link que eu vou colocar aqui no chat daqui a pouco. Aí vocês clicam no link, preencham lá as informações de vocês e pronto, já conta com uma frequência e também com uma matrícula de vocês nesse curso aqui, tá bom? Obrigado, Moisés. Valeu, Anderson. Está travado assim, né, Anderson? Estamos vendo aqui, lição 7, né? São 7, tá ok, né? Certinho. Muito bem. Então, meus queridos e amados alunos, hoje nós vamos falar sobre esse primeiro tópico aí, primeira parte da lição, a natureza eterna. Essa barra aqui, natureza eterna e o propósito do sexo masculino e feminino, tá? Então, hoje nós vamos, a aula tanto a 7 como 8, uma vai puxar um assunto, uma vai puxar a outra, uma depende da outra, tá? Então, esse é um assunto assim que nós precisamos conhecer até mesmo os detalhes, as coisas que nossos líderes eles têm nos encorajado, né, a aprender, a defender. Então, isso nós vamos comentar hoje, tá bom? O presidente Bednar, ele nos ensina algo interessante. Gostaria que alguém lesse, por gentileza. Eu posso ler. Pode ler, Alessandro, obrigado. O elder David Abedner, do Quórum dos Dois Apóstolos, ensinou que nosso sexo masculino e feminino, termos usado nesta e nas lições a seguir, para se referir ao nosso sexo biológico ao nascer, a menos que indicado de outra forma, em grande medida define quem somos, porque estamos aqui na Terra e o que devemos fazer e nos tornar. Muito bem. Então, partindo desse princípio, né, do que o Bednar tem comentado, nos cita aí nessa citação, a gente precisa entender alguns termos, né, que está no nosso dia a dia, e a gente definir ali as coisas importantes, as coisas que nós vivemos dentro do Evangelho, né? Então,
o que eu gosto muito dessa citação é quando ele comenta que, em grande medida, define quem somos, por que estamos aqui na Terra e o que devemos fazer e nos tornar, né? Então, nosso propósito da vida, a gente entende, já comentamos em outras aulas, que tudo que nós fizermos aqui, as escolhas que nós fizemos na pré-existência, elas, querendo ou não, elas têm um reflexo aqui. E agora, o segundo estado que nós estamos, né, vivenciando, ele vai refletir também as decisões, nossas escolhas, elas vão refletir também no mundo vindouro. Então, é isso que ele está querendo dizer, né, em poucas palavras. Então, nessa lição de hoje, eu gostaria que nós refletíssemos sobre três perguntas, que essas três perguntas vocês vão acompanhar elas durante esse nosso debate. A primeira é: como meu entendimento do sexo masculino e feminino pode ser fortalecido ao entender melhor o plano do Pai Celestial? Essa é a primeira pergunta. A segunda: como posso entender melhor as perguntas sobre o sexo masculino e feminino? E se eu tiver dúvida sobre minha identidade de gênero? Então, são três perguntas que a gente vai destrinchar ela agora nessa aula. Eu espero que o tempo nos permita isso, tá bom? Eu sei que vocês não vão conseguir memorizar todas as três agora, mas vocês vão lembrar, pelo menos, de alguns tópicos aí, tá? Então, entender melhor a pergunta sobre isso, porque vocês são líderes, vocês também têm filhos, aqueles que já são, né, já têm sua família, vocês uma hora ou outra vão enfrentar essas interrogações de seus filhos ou de alguns alunos, quem quer que seja, né, amigos, não sei. A proclamação ao mundo, ela define exatamente uma parte do que nós estamos comentando. O Douglas, você pode ler para nós, por gentileza? Essa pequena Posso parte. sim. A proclamação da família declara: todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha, gerado em espírito, pois por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. Muito bem. Eu e vocês, precisamos entender isso muito bem, tá? Sabe por quê? O sexo masculino e feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito, tanto como está aqui do lado, né? Tanto na vida pré-mortal, como na vida mortal, que nós estamos, e no eterno também, quando nós estivermos fora desse mundo. Então, essa identidade, a gente precisa estar afinadíssimo com isso, tá? Aí, ó. Os três momentos da nossa vida: pré-mortalidade, mortalidade e eternidade. Então, a gente vai abordar isso agora mais detalhadamente, tá? Então, vamos ver que alguns apóstolos nos ensinam sobre isso. Vamos ver o que Elder Richard Scott comenta sobre isso. Sabrina, pode ler para nós? E depois a Yasmin pode ler. Depois eu vou passar do Dallas H. Oaks para você ler. Então vamos lá. Isso, a criação de homens e mulheres foi feito espiritualmente na existência pré-mortal, quando você vivia na presença de seu Pai Celeste. Você já era homem ou mulher antes de vir para a Terra. Pronto. Isso aí não temos não precisamos nem acrescentar e nem tirar nada. Isso está bem claro. Agora a Yasmin vai ler o que Elder Richard Scott fala. Entender nossa paternidade celestial
pode nos ajudar a entender melhor o plano de Deus para nós e nos ajudar a ver melhor o significado do nosso sexo nesse plano. Muito bem. Então, a gente percebe aí o quê? Nessas duas citações, o que que vocês conseguem perceber? Qual é a mensagem que eles, qual é a mensagem assim, tem alguma mensagem principal que vocês sentem que eles transmitem nessas palavras? Qual é a mensagem? Entender a nossa essência. Isso, muito bem. Muito bem. Quem foi que falou aí? Fui eu. Cadê? Dá teu nome, que eu tô aqui, tô puxando aqui no meio. Foi Foi o Alessandro? Alessandro, foi o Alessandro que Alessandro, falou, foi o né? Alessandro que falou. Exatamente, Alessandro. Mensagem central aí, a nossa essência. Precisamos realmente ter isso na nossa mente, no nosso coração, certo? Muito bem. Faz parte da nossa vida. Doutrina e Convênio 132:19 explica agora onde a gente quer chegar. É, Ramissa Maia, pode ler? Ramissa Maia, pode ler para nós? Esse versículo 19. Seu áudio tá bom? Se não, tudo bem, posso passar para outro. Raíssa, consegue ler para nós? Consigo sim. Ótimo, obrigado. E também, é verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher pela minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio, e for selado pelo Santo Espírito da promessa, por aquele que foi ungido, a quem conferir esse poder e as chaves desse sacerdócio, e for dito a eles, surgireis na primeira ressurreição. E se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição, herdereis tronos, reinos, princi- principados e poderes, domínios, as alturas e profundidades. Então será escrito no livro da vida do Cordeiro que ele não cometerá assassinato, derramado sangue inocente. E se guardarem meu convênio e não cometerem assassinato, derramando sangue inocente. Ser-lhes afeito de acordo com todas as coisas que meu servo disse, nesta vida e por toda a eternidade, e estará em pleno vigor, quando estiverem fora do mundo, e passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados, com a sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça. Glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo o sempre. Muito bem, Raíssa. Raíssa, você é casada? Tem sua Não, família? Não, não sou casada. Não, tá bom. Não. É, é porque eu ia te fazer uma pergunta em cima do que você leu. Mas aí precisava ser casada e ter passado já pela cerimônia do casamento no templo, né? Mas tudo bem, mas você vai lembrar dessa escritura quando você chegar lá, hein? Essa escritura você vai ter que guardar ela aí que você vai entender quando passar pela experiência. Tem alguém aqui que. Yasmin, você é casada, Yasmin? Não, isso não. Não, Yasmin Ainda. não é. Tem alguma que já é casada aqui, por favor, que já tem sua família? Sabrina, Vitória, não? Maria, Juliana, Bárbara? Não, ó. Tá bom. Então, essa pergunta não farei ainda. Então, essa escritura, ela tem uma promessa, então, várias promessas, né? Mas quando vocês passarem por essa experiência do casamento, o patriarca, ele citará, né, um pouco sobre alguns pontos aí que essa escritura está dizendo. Isso vai ser uma bênção, algumas promessas que vocês receberão, né, diante do trono, diante do altar, né, na verdade. Não do trono, do altar.
Mas vamos lá. O presidente Oaks também continuou falando sobre a paternidade celestial. Ele pode nos ajudar a entender melhor o plano de Deus. Nesses 3 pontos. Aí eu pediria para... Ai, meu pai. Bárbara, consegue ler para nós? Os 3 pontos. Consigo sim. Vamos lá. O casamento eterno de um homem e uma mulher é essencial para nos tornarmos como nossos pais celestiais. A natureza da vida eterna, ou a exaltação, é a continuação das famílias para a eternidade. Esse potencial só pode ser alcançado por meio do poder criador inerentes à combinação entre homem e mulher unidos em um casamento eterno. Muito bem, obrigado, Bárbara. Né? Então, o presidente Oaks citou isso daí, que vai nos levar a um outro patamar. Né? Então, ou seja, a nossa natureza ela tá em volta disso. Tem um propósito porque o Pai Celestial nos enviou para esta terra. Não foi para nós passearmos, não foi para nós viemos para cá para matar uma curiosidade quando a terra foi formada. Não. Nós temos um propósito divino, tá? E Elder Oaks deixa isso bem, bem claro aí nessa passagem, nesses 3 comentários que ele faz, tá? Elder Bednar e o casal Dallas Helland e sua esposa, a irmã Ruth Ellen Helland, eles falam sobre isso também. Maria, poderia ler para nós o que Elder Bednar comenta? E depois a Carol, se tiver ok, também pode ler o que o casal Helland comentou. Oi, boa noite, pessoal. Ah, Maria não pode, né? Ela comentou alguma coisa que eu não ouvi, ficou bem. Maria, não pode não, né? Posso fazer qual é? É isso, é o que o Elder Bednar comentou, o Lilás. A natureza do espírito masculino e feminino completa-se aperfeiçoar-se mutuamente. Portanto, o homem e a mulher devem progredir juntos com mais exaltação. Muito bem, muito bem. Então, o que o Elder Bednar deixa bem claro aí, é que o homem e a mulher, eles não conseguem progredir sozinhos, rumo à exaltação, que é a nossa meta principal, né? Então, a gente precisa, né, o sexo masculino e feminino precisam, o homem e a mulher precisam um do outro para se completarem, tá bom? Carol, pode ler o verde? Posso sim. Vamos lá. Os espíritos do sexo masculino e feminino foram criados de modo a complementarem um ao outro. É por isso que o sexo masculino ou feminino não muda nas eternidades, porque é a base para a dádiva mais sublime que o Pai Celestial pode conceder, o tipo de vida que ele tem. Muito bem. Essa citação, ela nos leva a pensar que a gente enfrenta situações que a gente vai ver logo, logo ali, lá na frente. A gente enfrenta situações em que definir assim, a pessoa hoje há uma grande confusão, né, de sentimento, de pensamento, né? Há muita discussão sobre a sexualidade. E vocês têm vivenciado isso nos seus dias, né? Vamos dizer assim, de provação. Mas Elder Helen e sua esposa, eles comentam bem claro sobre essa parte aí, né? Na eternidade, não vai mudar. A nossa identidade é o que foi no início, é o que é hoje e é o que vai ser após a nossa ressurreição e o destino que nós vamos ter, né? Então, isso precisa estar bem claro, tá?
aqui mais à frente. Ideias diferentes sobre sexo e identidade. Algumas pessoas separam o termo sexo do sexo biológico, e eles podem falar de sua identidade de gênero. Então, sexo biológico e identidade de gênero são duas coisas diferentes. A compreensão de uma pessoa sobre ser homem ou mulher pode ser influenciada pela cultura, pelas normas sociais e pela criação. Tá bom? Então, isso aí é mais certo do que nunca. Então, a gente está vivenciando isso nos nossos dias. Então, eu queria mostrar para vocês aqui esse quadro, a diferença entre cisgênero e o transgênero, tá? Eu sei que vocês sabem disso, mas para não ficar dúvidas, quando a gente nasce, aí tem o nascimento ali, tem identidade. E a denominação social. Então, a mulher cisgênero é a mulher que tem o seu nascimento mulher e ela se identifica como mulher. O homem cisgênero, ele nasce homem e se identifica como homem. Já a mulher transgênero, ela nasce homem e ela se identifica como mulher. Já o homem é o inverso. O homem transgênero, ele nasce mulher, mas ele se sente homem. É uma identidade dele é de homem. Então, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Se tiver, a gente vai esclarecer ali na frente. Tem muita coisa para a gente ler ainda. Coisas interessantes. Então, para deixar bem claro, caso isso fique muito, que não vire, não seja polêmica entre nós, a igreja não tem uma posição sobre a causa de pessoas que se identificam como transgênero, tá bom? Tá no manual aí, eu botei até o manual no item 38.6.23. E lá explica mais coisas detalhadas que não dá para a gente ver aqui. Tá? Mas na aula seguinte, a gente vai falar mais abertamente um pouco. Tá? Se vocês tiverem pergunta e comentário, por favor, vocês podem levantar a mão aí. Deixa eu ver quem ainda não leu. Felipe Sena, lê para nós, por favor. Em circunstância. Felipe Sena, pode ler? Juliana, pode ler? Posso ler esse último laranja, né? Isso. Em circunstâncias extremamente raras, um bebê nasce com genitais que não são claramente masculinos ou femininos. Isso é geralmente chamado de intersexo. Isso. Né? Vocês já ouviram falar sobre esse termo, intersexo? Já sim, irmão. Inclusive, eu sei que as pessoas falam, tem dois sexos. Não, na verdade, um deles não funciona. Então, só um funciona, sabe? Certo, Iago. Esse intersexo, ele porque esse termo é um termo já mais recente, mas essa última citação aí, a gente está falando sobre os hermafroditas, tá? Para quem tem gente aqui que conhece mais como os hermafroditas, tá? Existe muito estudo sobre isso. E, na verdade, a pessoa que se sente, né, nessa qualidade de intersexo, existe leis, né, em alguns países que, assim, esse é muito delicado. A gente queria ter tempo para comentar sobre isso com vocês, mas, assim, é muito estudo sobre isso. Tem leis que estão tentando, em outros países, que a pessoa nasce e aí é dificultoso para os pais quererem, os médicos definirem, decidirem se é feminino, é masculino, e tem que registrar. Então, há leis, né, que estão definindo isso. A pessoa vai poder, quando tiver maior, ou então decidir o que ela vai ser, entendeu? Então, a igreja
ela não é como está aí, né? Não tem uma posição, não deixe ninguém especular muito sobre isso, porque a igreja é assim, é assado, pensa assim, não, a igreja, ela é bem clara, é só a gente ler o manual e a gente vai, e lá está bem esclarecido, tá bom? Que a gente não tem como ver, é muita coisa, tá? Mas vamos lá. Então, é aqui, é mais ou menos essa figura que eu queria que vocês entendessem. Esse é o intersexo, tá? Homem e mulher, mas aí o intersexo lá no meio, ele precisa, né? Existe os dois para ele, né? E como o Iago falou, um não funciona, né? Isso é um estudo, né? Na medicina que ainda é muito polêmico. E se eu tivesse uma pergunta que, assim, eu e vocês nós podemos enfrentar, talvez com parentes, ou a pessoa está ali e está no nosso convívio, nós estamos rodeados, tá? Se eu tiver dúvida sobre minha identidade de gênero, então estou perguntando, isso é uma pergunta, né? Se eu tiver dúvida, mas não só eu, mas se meu irmão tiver, se meu sobrinho, se meu primo, se meu amigo da escola, né? Então a gente tem alguns comentários aí. E uma coisa que eu queria deixar bem frisado aqui, essa é uma resposta que, independente de qualquer coisa, a gente precisa saber que a gente é amado por nosso Pai Celestial e por seu Filho Jesus Cristo, né? E eles estarão sempre ao nosso lado. Bárbara, você pode ler o que Greg, né? Posso sim. Vamos lá. Os santos dos últimos dias são diferentes entre si, mas todos são iguais perante Deus. Não importa quem vocês são ou os desafios que enfrentam, vocês são convidados à mesa do Senhor. Olha só, tá? Então, nós precisamos estar de mãos dadas e ajudar as pessoas que se sentem assim. Estender a mão e fazer com que elas se sintam que elas são convidadas, sim, à mesa, ao banquete, porque são desafios que, para quem passa, só sabe quem passa, né? A gente pode mensurar aí um pouco sobre as dúvidas, né? E o que passa no seu coração e na sua mente, tá? Posicionamento. Quem pode ler? O Deux continua comentando, usa muito manual, tá, gente? Nossa aula hoje é muito voltada para isso, são esclarecimentos que nós precisamos saber, para podermos saber como lidar com a situação. Felipe já leu, né? Alessandro, lê para nós, por favor. O item 38.6.23. Alessandro, tá aí. Ok, leio sim. Esse que fala aqui, o Manual da Igreja observa. Esse aqui? Isso. O Manual da Igreja observa que pessoas transgêneros que não praticam a transição médica, cirúrgica ou social para o gênero oposto e são dignas podem receber chamados na igreja. E recomendações para o templo e ordenanças do templo. Muito bem. Há alguma dúvida sobre isso? Tá bem claro? Vocês já ouviram alguma coisa diferente sobre isso no passado? Ou já ouviram alguma coisa, algum ensinamento sobre, ao contrário do que o presidente Oaks e que o manual está citando? Sim ou não? Não, né? Tá bem. Ótimo, fico feliz com isso. Todo mundo na mesma página. Iago, lê para nós, por favor. O presidente Oaks comenta mais. Iago? O manual, o senhor quer que eu leia o posicionamento ou Não, tome cuidado. Sim. Tome cuidado com a maneira que você se caracteriza. A única qualidade que você
a única qualidade que deve nos caracterizar é que somos um filho ou filho de Deus. Esse fato transcende todas as outras características. Muito bem, tá? Ou seja, nós, eu e vocês, isso precisa estar bem claro na nossa mente e no nosso coração. Somos filhos de Deus, independente de como nós nos sintamos, tá? E isso faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. E que vai nos levar para essa segunda parte da lição. Também não vai ser muito longa, mas ela é importantíssima. Tem assuntos aqui que são delicados também, tá bom? Para alguns, para outros não. Procurar compreender a atração por pessoas do mesmo sexo e amar nossos irmãos e irmãs LGBT. Tá bom? Carol F. M. McCoy, ela comentou o seguinte, eu vou ler isso aqui rapidinho. Não podemos ser nem nos chamar discípulos de Cristo se não estivermos ajudando os outros nesse caminho do convênio. O Evangelho de Jesus Cristo não marginaliza as pessoas. São as pessoas que marginalizam as pessoas. E se vamos edificar o reino de Deus na terra, precisamos que todos venham e façam sua parte. Ou seja, irmãos, isso é um convite para nós, para mim e para vocês, tá? Nós precisamos ajudar, fazer parte, né? Entender, precisamos estudar mais a fundo algumas coisas do Evangelho, tá? Porque, na verdade, Jesus Cristo, ele não funciona assim, né? O pensamento dele é um nível acima de qualquer especulação, tá? Ele olha a pessoa, ele olha o potencial. Às vezes nós que acabamos, como diz aí, marginalizando as pessoas, tá? Vocês vão ver um vídeo aqui rapidamente. É tão importante entendermos que todos estão em uma situação diferente na vida e que precisamos desenvolver uma atenção pelos que estão ao nosso redor. Levar o próximo. Conheço pessoas que vão à igreja todo domingo para serem inspiradas e elevadas e que saem dali sentindo-se julgadas e não amadas. Desnecessárias, como se lá não houvesse lugar para elas. Precisamos agir de maneira diferente. Precisamos saber qual é o propósito de irmos à igreja aos domingos e termos certeza de que todos se sintam amados, necessários, aceitos e elevados. As pessoas têm dificuldades que não sabemos. E é tão importante que entendamos que todos ao nosso redor são amados por Deus e que precisamos vê-las com o olhar cristão. Não podemos permitir que o julgamento dite a maneira que vamos interagir com as pessoas. Isso não é certo. Sinto que o Senhor nos coloca onde estamos e nos conecta com as pessoas por um propósito. E não é apenas para o nosso progresso, mas para ajudarmos os outros a progredir. Passei a reconhecer que somos colocados onde estamos para amar e elevar o próximo. Não podemos ser nem nos chamar discípulos de Cristo se não estivermos ajudando os outros nesse caminho. O Evangelho de Jesus Cristo não marginaliza as pessoas que marginalizam as pessoas. Precisamos consertar isso. Temos que ser sensíveis e amá-las, dar a elas a oportunidade de crescer, florescer e de ser o melhor que podem. Elas têm talentos, habilidades e uma personalidade que são necessários no reino de Deus. E se vamos edificar o reino de Deus na terra, precisamos que todos venham e façam sua parte. Precisamos reconhecer isso. Quando alguém entra pela porta da capela, precisa imediatamente se sentir acolhido, amado, elevado, inspirado a quando sair, ser melhor, porque esse alguém sabe que o Senhor o ama e que tem amigos na igreja.
Muito bem. Legal, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Que diferença faria se eu e vocês agíssemos com esse olhar todos os domingos ou qualquer momento que nós estivermos diante de pessoas que a gente identificou que ela precisa de ajuda, que ela precisa de um amor, que ela precisa de uma palavra, precisa de carinho, precisa ser compreendida. Que diferença faria se nós tivéssemos esse olhar que o vídeo e que a irmã Carol comentou agora? Alguém gostaria de se expressar? Sentimento sobre isso? Faria diferença para aquelas pessoas ou não? Boa noite. Boa noite. Eu acredito que se a gente olhar através dessa ótica, também nos aproximaria do Pai Celestial de Jesus Cristo, né? Porque ele mesmo não fez acepção de pessoas quando o povo foi apedrejar Maria Madalena, né? Ele se colocou entre ela e o povo justamente para proteger. Ele não viu, porventura, o que ela poderia ser, mas sim o que ela faria, no caso, né? O que ela fazia na vida, mas sim a pessoa enquanto ser humano. Eu acho que acredito que isso é de suma importância, tanto para a pessoa que vai receber esse olhar de carinho, né, de realmente um olhar cristão, quanto para a gente também edificar nosso testemunho. Muito bem, William, obrigado. É isso mesmo. Muito bem. Então, eu sei que muitos de nós nos esforçamos para ter esse olhar e que a gente possa continuar, porque isso vai fazer toda a diferença. E não só eles serão beneficiados, mas eu, vocês, isso é uma via, né, de mão dupla. A gente vai também ser beneficiado. O Senhor, ele preparou meios para isso, né, para nós nos sentirmos fortalecidos ao agirmos como Jesus Cristo agiria, em qualquer ocasião, né? E aí eu tenho 5 sugestões. Quando Jesus Cristo demonstrou, uma pergunta, né? Quando Jesus Cristo demonstrou o amor por aqueles que se esforçavam para sentir-se aceito? Porque na época de Cristo também existia ele frequentou várias classes sociais. E vocês acham que ele não identificou em cada uma delas situações como aqui que nós enfrentamos hoje? Então, tenho 5 sugestões. Eu me colocando, aí você se coloca aí também no eu. Fale e haja com cuidado genuíno e preocupação. 2. Edifiquem a compreensão ao ouvir sem julgar. Sabe? Esse 2 aqui, as pessoas elas vão quebrar. A gente quebra aquele muro quando a gente passa. As pessoas querem se achegar, querem às vezes desabafar, mas a gente cria um muro que é justamente ela sentir que está sendo julgada. E isso, para mim, é um dos fatores mais difíceis. Dentre essas sugestões, esse aí, a gente conseguir fazer com que a pessoa venha e quebre esse muro, que às vezes ela cria, ou a gente, de alguma forma, criou por alguma expressão nossa, e aí ela se sente julgada. E aí ali acabou. A pessoa não conhece. Eu digo para vocês, com toda a franqueza, se já aconteceu com vocês, é porque, às vezes, nós, como líderes, a gente passa isso, né? Tem líderes tem membros que não conseguem se abrir. Gostariam muito, mas ele acabou criando-se um bloqueio. E aí, para se quebrar depois, é bem difícil, tá? Então, se vocês se sentem dessa forma, não se julguem, tá? Existe um processo nisso aí, tá bom? 3, reconheça que a atração por pessoas do mesmo minha barreira aqui, sexo e os sentimentos são reais, tá bom? Eu já ouvi gente que comentava que isso era tolice, né? Que isso aí, né? Era, né? Tinha uns que comentavam assim, mas isso aí é o que eu não vou expressar da forma com que a pessoa falava, né? Que até é muito pesado. Mas achava que era
né, era só querer chamar atenção, né? Mas em outras palavras mais pesadas que essa pessoa, porque não reconhece, né, que isso é realidade hoje, e sempre foi realidade. 4, concentrar-se na identidade eterna. Tá? Então, quando a gente está diante de situações assim, com pessoas na nossa frente que enfrentam esses desafios, e a gente entende a eternidade, olha aquela pessoa como um potencial eterno, barreira será quebrada aí. 5, honrar os mandamentos e os convênios de Deus. Tá? Então, quando nós fazemos isso, nós compreendemos muito melhor, será muito mais fácil a gente conviver, amar, entender, tá bom? Que coisas devo saber sobre atração por pessoas do mesmo sexo, né? Coisas que vocês já conhecem. Só estou colocando aqui para deixar bem claro. Gay, lésbica, bissexual, são palavras do nosso cotidiano. Podem ser usadas para identificar o quê? Sentimentos, identidade e estilo de vida. Tá? Quer seja no mundo que vocês vivem, quer seja em qualquer canto que nós estivermos, nossas escolas, trabalho, na igreja, qualquer lugar, nós vamos encontrar essas expressões. Sentimento, identidade, estilo de vida. Mas nossa identidade mais importante é sou um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam. Quando nós não perdermos esta visão e este foco, tudo pode ser diferente daqui para frente. A posição da igreja em relação à atração por pessoas do mesmo sexo, é o de Russell Ballard comenta. Gostaria que alguém lesse rapidamente para nós, por favor. Deixa eu ver uma jovem aqui. Raíssa, já leu, Raíssa? Acho que já leu a Raíssa. Oi? Pode ler, Raíssa, para a gente, sabe? Que é o Russell Ballard comenta rapidamente. Estamos bem em cima da hora. Tá bom. A posição da igreja em relação à atração por pessoas do mesmo sexo. A Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias acredita que o fato de sentir atração por pessoas do mesmo sexo é uma realidade complexa para muitas pessoas. A atração por si não é um pecado, mas coloca lá em prática, sim, mesmo que as pessoas não escolham ter tais atrações, elas escolhem como reagir a elas. Muito bem. Tá bem claro aí, né? Bem claro. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Se tiver, depois a gente pode comentar e discutir mais um pouco, não hoje. Tá bom? Mas esse aí é o posicionamento da igreja, tá bom? Se sentir não é problema. O problema é a prática. E aí sim, isso já fica algo mais delicado, tá bom? Queria passar aqui. Isso aqui é bem pequeno. É o de Cristófilo falou. Quem desejar aceitar a norma da castidade, quem desejar seguir os convênios e os padrões e os ensinamentos do Evangelho de Cristo, embora lide com a atração por pessoas do mesmo sexo, realmente não há nenhum motivo para que não participe plenamente. Eles podem ser considerados membros plenos da igreja, aceitar um chamado, discursar, entrar e servir no templo e ter todas as oportunidades e bênçãos disponíveis aos membros da igreja. Bem. Quero que qualquer pessoa que seja membro da igreja, que seja gay ou lésbica, saiba que acredito
que você tem um lugar no reino e reconheço que, às vezes, pode ser difícil para você ver onde se encaixa na igreja do Senhor, mas você se encaixa. Legal, né? Alguns que vivem atração por pessoas do mesmo sexo também se perguntam como se isso encaixa no plano de felicidade estabelecido pelo Pai Celestial depois dessa vida. E aí? Depois dessa vida? E aí ele nos aconselha. Opa. Juliana, pode ler para nós? Isso aí é um pouquinho grande, mas você Posso consegue. ler? Os mesmos princípios se aplicam a vocês que sentem atração por pessoas do mesmo sexo e que sentem desmotivados e desamparados. Por essa razão, talvez alguns de vocês estejam sentindo que o Evangelho de Jesus Cristo não serve mais para vocês. Se esse for o seu caso, gostaria de assegurar-lhes que sempre há esperança em Deus, o Pai, e em seu plano de felicidade, em Jesus Cristo e sua expiação, e em viver seus mandamentos de amor. Em sua sabedoria, justiça, misericórdia e poder perfeitos, o Senhor pode nos selar como seus, para que sejamos levados à sua presença e tenhamos salvação eterna. Se permanecermos firmes e inabaláveis em guardar os mandamentos e se sobejarmos sempre em boas obras. Muito bem, tá bom? Legal, obrigado, Juliana. Eu vou deixar eu vou transformar isso em PDF e vou deixar para que a gente possa reforçar novamente essas pequenas citações que são importantíssimas para a gente relembrar esses pontos importantes do Evangelho, tá bom? Vou voltar aqui, eu queria só... Oh, Anderson. Opa, eu saí, né, Anderson? Saiu a tela. Não, pois era para sair mesmo, só queria ver o pessoal aqui agora. Ah, tá. Já saiu, né? Muito bem. Gente, eu sei que esse tema, ele é um tema assim que é muito, não é muito abordado, né? Mas hoje está sendo, tá? Porque nós precisamos entender muito bem agora. Nós precisamos entender e estar super esclarecido com relação a isso, tá? Vocês têm desafios daqui para frente, porque como líderes e amigos de vocês, a gente precisa estender a mão para todos, né? E fazer-lhes bem-vindos sempre, tá? Eu já tive muitas experiências em São Paulo, então quando eu fiquei 8 anos lá, eu vivenciei situações, né? Mesmo como líderes e como amigos, tá? E assim, e isso não precisa ser uma coisa assim, né? Não. Nos Estados Unidos, a igreja teve mães, né? Né? Os filhos foram crescendo e foram se identificando. E aí foi desafiador, né? Então, vocês imaginem as mudanças, né? Mas assim, eu e vocês, nós entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo existem os padrões, e esses padrões são estabelecidos por Jesus Cristo, por Deus, né? Então, por isso é importante a gente saber como lidar com essas situações que estão no nosso meio. Pode estar na minha família, pode estar na família de vocês. E nós precisamos amar essas pessoas, fazê-las bem-vindas, se sentirem aceitas, e o Evangelho é para todos. Lembre-se, todos são convidados a estarem na mesa, a ceiarem, e nós somos aqueles que vamos fazê-los bem-vindos e fazer as coisas acontecerem, tá bom? Sou muito grato por esse Evangelho ter modificado muitos pensamentos, né, que eu talvez tivesse, ou eu fui bombardeado na minha juventude com relação a esses assuntos, mas que hoje eu sei lidar muito bem com isso. E sou grato ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Eu queria deixar essa aula, que nosso tempo já estourou aqui, uns 4, 3 minutos.
É em nome de Jesus Cristo, amém.